no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, que já está com a camisa tricolor prontinha para assistir ao jogo do Fluminense logo mais, 6 da tarde no Maracanã, Fluminense e América Mineiro. A meningite voltou com força total, né? São Paulo vive um surto da doença atualmente. De janeiro a setembro, a capital paulista teve mais de 50 casos confirmados. E essa semana, a cidade de São Paulo registrou mais 2 óbitos, totalizando 10. Por isso, o doutor Silvio vai falar sobre este assunto, meningite. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Heleno, Regina, Jorginho Epa, Lelê de folga, né? Coisa boa, Gugu. E falar de um assunto importante. Queria mandar um beijo pro tio Mário, pra tia Terezinha. Programa em homenagem ao meu saudoso Dezinho, meu sobrinho, que perdi de meningite. Ah, é? É uma doença séria. E o que é a meningite? Vamos falar primeiro o que é a meninge, né? A família Tupi já aprendeu comigo nesses anos todos que se o doutor Silvio fala it no final, alguma coisa está inflamada. Isso. No caso da meningite, é a meninge. E o que é a tal da meninge? São membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, aquele conjunto de nervos que fica dentro da coluna, protegida pela coluna. Mas as meninges, essas membranas, elas também têm essa função de proteção. São 3 membranas. Uma bem fininha, grudada no sistema nervoso, que é a pia mater. Do lado de fora, mais externo, uma membrana um pouco mais grossa, que é a dura mater. Não é óssea, mas é uma membrana mais fibrosa. E no meio das duas eu tenho uma membrana chamada aracnoide. Entre a membrana aracnoide do meio e a pia mater circula um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano, ou líquor. E esse líquor é importante, por quê? Ele ajuda na proteção do sistema nervoso e se houver a suspeita de um processo de meningite, eu vou estudar esse líquor. Para isso faz a punção licórica. Mas eu já adiantei diagnóstico, sem falar nas causas, na clínica. Eu vou esperar você me perguntar. Isso. Eu acho que é por causa do jogo. Eu não estou de camisa ainda, a camisa só mais tarde. Jogo 6 horas, sai de casa 4 horas, vou lá para tua terra. Isso aí, pode engrenar direto. Vai lá. Tá, tranquilo, a gente vai tentar torcer. Isso aí. Pouquinho. Doutor Silvio, vamos falar dos sintomas? Vamos. Causas e sintomas? Então veja bem, quando é que eu desconfio de uma meningite, né? Primeiro, o que causa, né? A meningite, ela pode ser causada por diversos vírus. Célia, quando eu estava vindo para cá, não esquece de falar da meningite herpética. Sim, doutora Célia. O herpes vírus pode causar uma forma de meningite, como outros vírus também podem causar. Bactérias, Streptococcus pneumoniae, hemófilos influenza, meningococo, e esse é complicado. A epidemia lá de São Paulo é por causa dela. Mas eventualmente eu posso ter meningite causada por fungos, como criptococo, por exemplo, e até pelo bacilo da tuberculose, o famoso bacilo de Koch, né? Mycobacterium tuberculose. São mais raras, mas uma vez diagnosticadas, precisam ser tratadas. E quando é que eu desconfio de um processo de meningite, Heleno? Sim. Febre alta de início agudo. Tá bem, de repente, aquele febrão que vai a 39. Acompanhada de uma dor de cabeça contínua e intensa. Normalmente, o indivíduo tem dificuldade de olhar para a luz, para a luminosidade. Chamamos de fotofobia. Enjoo, vômito, e vômitos às vezes em jato, aquele vômito que sai, tipo aquele filme do Exorcista, é vômito em jato. Por quê? Pelo aumento da pressão intracraniana. Faz isso. A criança, quando é pequena, porque os polos da vida são mais afetados. Idosos e crianças abaixo de 2 anos são os mais afetados. A criança fica irritada, não quer o peito, chorosa, um choro agudo. Isso deve levantar a suspeita. E quando a criança ainda é muito pequenininha, você sabe que tem aquelas fontanelas na cabeça. A fontanela fica meio inchada, dá para perceber isso. Evidentemente que, surgindo esses sintomas, principalmente se eles aparecerem em conjunto, convém de imediato levar no hospital. Por quê? Em se tratando, por exemplo, da meningite meningocócica,
O tratamento deve ser feito, muitas vezes, antes do diagnóstico ser estabelecido pelo exame do líquor. Por quê? Porque o tempo de início do tratamento é fundamental para que a gente tenha sucesso. A meningite é uma doença que pode provocar sequelas neurológicas, cegueira, perda da audição, comprometimento da inteligência com certo retardo e, olha, pode até levar à morte. No caso da meningite meningocócica, e geralmente quando ela já está na circulação, surgem no corpo umas manchas avermelhadas, olha, é o sinal para chamar o padre, extrema-unção. Aquelas manchas avermelhadas da meningococcemia já sinalizam uma situação de gravidade praticamente irreversível. E a gente fica muito preocupado com crianças, né, doutor? Crianças são um grupo particularmente especial para esse tipo de doença. E aí, veja bem, eu estou no hospital, eu recebo uma criança que não consegue colocar o queixo no peito. O adulto, eu peço, abaixa a cabeça, não consegue abaixar. Por quê? Porque essa musculatura do pescoço está toda enrijecida. E não consegue abaixar a cabeça. Entendi. Está vomitando. Não consegue olhar, está de olho fechado porque a luz incomoda, dói muito. Dor de cabeça que é insuportável. O doutor Silvio tem que pensar numa meningite. O que ele faz? Um estudo do líquor. Fazemos um procedimento chamado punção lombar. Com uma agulha, introduzimos no espaço entre as vértebras e delicadamente retiramos um pouco do líquor. O aspecto do líquor normalmente é água de rocha. É claro, como se fosse a água que a gente bebe. Mas às vezes, no caso da meningite bacteriana, ele sai turvo, às vezes até com pus. Aí, meu amigo, eu não espero exame nenhum. Antibiótico na veia e vamos que vamos, rezar. E que o antibiótico faça efeito e que o tempo que levaram para levar no hospital não tenha sido demasiadamente longo a ponto de não ter mais efeito. Então, faz-se o estudo do líquor, uma série de alterações podem ser observadas. Na meningite bacteriana, a glicose no líquor está diminuída, o número de células presentes no líquido está aumentado, células inclusive de neutrófilos, que são células de defesa, e presença de bactérias. E a cultura vai me dizer exatamente qual é o tipo de bactéria, mas eu não espero o resultado de cultura sob hipótese alguma. Eu já começo o antibiótico naquele momento. Nas meningites virais, quando eu faço a punção licórica, Heleno, e família Tupi, o líquido normalmente sai água de rocha, o que já me deixa respirar um pouco. Por quê? Porque a maior parte das meningites virais, Regina, ela cura espontaneamente. É um quadro, portanto, mais brando do que o da meningite bacteriana. É repouso, analgésicos, medicamentos sintomáticos. No caso da meningite herpética, se houver suspeita, às vezes o indivíduo estava até com uma neuralgia de trigêmeo, com uma paralisia periférica, eu faço o tratamento antiherpético. Eu tenho antiviral para herpes, né? A ciclovir, ganciclovir, são antivirais específicos para isso. Se a suspeita for de uma meningite fúngica, causada pelo Cryptococcus, causada pelo Paracoccidioide micose, cada palavrão, mas são os fungos que a gente pode encontrar num quadro de meningite fúngica. Eu vou dar o antifúngico. Agora, é um medicamento que a gente só inicia quando eu tiver a convicção de que aquilo é uma meningite causada por fungo pelos efeitos colaterais que esses medicamentos normalmente causam. Na meningite tuberculosa, que é a mais rara, o tratamento é o tratamento da tuberculose, muitas vezes fazendo corticoide, que é um processo inflamatório, e isso vai aliviar bastante os sintomas. A meningite viral, normalmente, como eu disse, é de cura espontânea, e o indivíduo normalmente não tem qualquer sequela. Sequelas normalmente estão associadas aos quadros mais graves, que, como eu disse, são os das meningites bacterianas. E eu queria encerrar falando de prevenção, mas eu deixo você perguntar. Chegou uma pergunta aqui da Andréia Rodrigues, do bairro Vila Valqueire. Ela está perguntando se existe vacina, se está disponível na rede pública de saúde. Tá vendo, André? Você chegou na hora H. Isso que eu digo que a pergunta encaixou no programa. Obrigado. Existe vacina, sim, principalmente contra o meningococcus, mas eu tenho vacina contra hemófilos também, que funciona muito bem na prevenção da meningite bacteriana causada pelo hemófilos influenza e que faz parte do calendário vacinal. Então, para meningite, né? Quando é que eu vacino para meningite meningocócica? Eu vou vacinar crianças e adolescentes.
em algumas situações, adultos até 50 anos. Por exemplo, Helena, se você me dissesse hoje, Silvio, eu estou indo para aquela área de São Paulo, cara menos de 50 anos, eu vou mandar tomar a vacina para meningococo. Seguro morreu de velho, a vacina nos dá proteção. Sim. Aprendemos isso a duras penas e com sofrimento muito grande agora com a Covid. Verdade. Ninguém pode negar a importância da vacina. Claro. Como é que eu vacino para meningococo? Aos 3 meses de idade, aos 5 meses de idade, aos 7 meses de idade. E faço uma dose de reforço para essas crianças entre 12 e 15 meses de idade. São 4 doses. Meu filho está vacinado para meningococo, a meningite tipo C. Eu tenho outros tipos, tenho tipo B e por aí vai. Após 1 ano de idade, a gente recomenda 2 doses e mais uma de reforço, são 3 doses. As doses, elas devem ser separadas por 2 meses. O reforço, 2 meses depois. Se eu tenho uma criança entre 2 e 10 anos de idade, eu vou dar 2 doses com intervalo de 2 meses entre elas. Para os adolescentes que eventualmente não tiverem sido vacinados na infância, a recomendação é fazer 2 doses com intervalo de 1 mês entre elas. E esse esquema, ele também pode ser aplicado em adultos, 2 doses com intervalo de 1 mês. Portanto, eu tenho vacina contra o meningococo, eu tenho vacina contra o hemófilos e essas vacinas, elas não podem ser omitidas. Fazem parte do calendário de vacinação e elas precisam ser aplicadas porque, como eu acabei de explicar a vocês, a meningite não é brinquedo não. É uma condição que pode inclusive causar o óbito da pessoa e eu sei isso da pior forma possível, sendo médico. É uma situação realmente muito triste, né? A gente às vezes recebe perdi um sobrinho afilhado, com 4 anos. 4 aninhos. E foi muito agudo, muito rápido, não deu tempo para rigorosamente nada. É algo que a gente carrega na vida, lá se vão praticamente 20 anos. Ele hoje seria um rapaz, tentaria fazê-lo tricolor, apesar do pai ser flamenguista, mas enfim. Mas que dele é um anjinho que está lá em cima cuidando da gente, eu acredito nisso piamente. Minha fé é inabalável em relação a isso, mas é muito triste que é uma doença que, com a vacinação adequada, teria como ser prevenida. Não tinha vacinação e, lamentavelmente, apesar do antibiótico ter sido iniciado o mais rápido possível, não foi possível resgatá-lo. Tinha outra missão, cuidar da gente. Isso aí. Amigão, assunto para a semana que vem. Pois é, você sabe que a sua esposa é fogo, né? Eu chego aqui, ela já chega com uma série de... Não é só para gozar por causa do Flamengo, não. Ela chegou falando, olha, eu tenho ouvido muitas perguntas sobre a Cândida, que é um problema sério. Tanto para o homem, viu, Regina, que também tem problema de Cândida, quanto para a mulher. Candidíase vaginal, abalo no post-it pela Cândida, a Cândida oral. O que é a Cândida? A Cândida albicans é um fungo que inclusive causa meningite. Nossa. É uma causa rara, mas também pode causar. A Cândida que normalmente a gente vai falar é sobre a vulvaginite por Cândida, a bala no post-it por Cândida e a candidíase oral. Como diagnosticar, como tratar, quando suspeitar, quem é que tem risco, quem é que não tem. Tem vacina? Não tem. Mas a gente vai falar com detalhes domingo que vem, esperando que até lá o Fluminense tome vergonha na cara e ganhe hoje. Isso aí. 6 da tarde em torcida tricolor. O jogo é às 6. 4 horas tem Botafogo e São Paulo lá no Morumbi e o tricolor às 18 horas no Maracanã enfrentando o América Mineiro. Bom, que o senhor traga sorte para o nosso tricolor. Eu sou pé quente. Esse ano, todos que eu fui, a gente ganhou. Mandar um beijo, tô vendo aqui a minha prima Claudinha, querida, filha da tia Terezinha e do tio Mário. Ela deve estar, eu não consegui ver a mensagem, não vou ser deselegante de ver agora, mas eu vi o retratinho dela. Beijo pra ela. Estão todos ouvindo certamente o programa. Beijo pra vocês, morrendo de saudade. Mas olha, compromisso sério é ver o Fluminense. Tio Mário não me nega. Esse é tricolor, ó, de fina cepa, não tem dúvida. Amigo, bom domingo, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Até domingo que vem, uma semana abençoada, família Tupi. Tchau, tchau, querido. Show do Elenco.